Fala galera, tudo certo com vocês? Nesse vídeo vamos trabalhar com a racionalização e eu dividi aqui em 3 grupos distintos, tá? Os casos mais básicos, raízes que não são aos quadrados, então vamos trabalhar com raiz cúbica e raiz quarta, e aqui quando nós temos operações de adição e subtração nos denominadores, tá? Então nós temos que o processo de racionalização consiste em tirar as raízes do denominador. Então como é que nós vamos fazer isso em cada um dos casos? No primeiro caso, nos casos mais simples, né, como são raízes quadradas, nós temos que ter quadrados perfeitos dentro. Então, nesse caso aqui, por exemplo, raiz quadrada de 3, eu vou multiplicar pela própria raiz quadrada de 3 em cima e embaixo. Por que isso vai acontecer? Porque na conclusão desse problema, a gente vai ter 2 raiz de 3 na parte de cima, ou seja, nada demais. E na parte de baixo, a gente vai ter a raiz quadrada de 3 vezes 3, que vai dar 3 ao quadrado. Como na raiz quadrada nós temos o índice 2 aqui embutido, é como se nós simplificássemos, né? Porque a gente sabe que na raiz enésima de a elevado a p, isso aqui é a elevado a p sobre n. Então, como esses dois índices são iguais, vai ficar 2 dividido por 2, que dá 1. Então, vamos ter 2 raiz de 3 dividido por 3. Ou seja, ele sai de dentro da raiz, beleza? Bem, então nesses casos aqui, ó, a gente consegue perceber que se eu multiplicar por raiz de 2 em cima e embaixo, a gente vai obter 5 raiz de 2 na parte de cima e na parte de baixo, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4, que dá 2. Ou a gente pode pensar no 2 ao quadrado, novamente simplificando com o índice da raiz, vai ficar 5 raiz de 2 sobre 2. Beleza? Próximo caso, da mesma maneira, multiplicando por raiz de 5 em cima e embaixo. Então você ganhando um pouco mais de confiança, né? Você já vai ver que vai ficar 7 raiz de 5 sobre a raiz de 25, que é 5. E no último, né? Vamos lá. Multiplicando por raiz de 6 em cima e embaixo, vamos obter 12 raiz de 6 sobre, vai dar raiz de 36, que vai dar 6, e aqui ainda é simplificável, ou seja, eu posso simplificar o meu 12 por 6, que dá 2, e o 6 por 6, que dá 1. Logo, o resultado final vai ficar 2 raiz de 6 sobre 1, ou simplesmente 2 raiz de 6, ou seja, nem denominador mais tem. A partir do momento que eu racionalizei e simplifiquei, acabou ficando sem o denominador, tá? Nesses próximos casos, a gente tem que pensar no produto de mesma base. A gente sabe que no produto de mesma base, repete-se a base e soma os expoentes, tá? Então, nessa soma aqui, a gente tem que tomar bastante cuidado para verificarmos o momento onde esses dois índices fiquem iguais. Então aqui eu tenho a raiz cúbica de 2, e o 2 ele está elevado a 1. Então, se a potência 1 para chegar no índice 3 eu preciso somar 2 unidades, então a gente vai ter que fazer aqui, ó, o produto pela raiz cúbica de 2 ao quadrado em cima e embaixo. Então você pode se perguntar o porquê 2 ao quadrado. Então vamos colocar aqui, ó, 2 elevado a 1 com 2 ao quadrado vai ficar 2, 1 mais o 2, que vai ficar 2 ao cubo. Ou seja, cubo com raiz cúbica serão simplificáveis. Então nós temos 8, a raiz cúbica de 2 ao quadrado, que é 4, sobre a raiz cúbica de 2 elevado a 1 com 2 ao quadrado. Que você pode botar aqui, ó, que vai ficar produto de mesma base, repete a base, soma os expoentes. Então você vai perceber aqui que vai ficar 8 raiz cúbica de 4 sobre a raiz cúbica de 2 ao cubo. Então aqui a gente pode simplificar esse 3 com esse 3, né, porque um é numerador e o outro é denominador. Tá? Então na sequência teremos, vou botar aqui embaixo, 8 raiz cúbica de 4 sobre 2. E aqui dá para simplificar o 8 com 2, né? Então, simplificando aqui, 8 por 2 dá 4 e 2 por 2 dá 1.
Então o resultado final aqui ficará 4 raiz cúbica de 4. Beleza? Nem denominador ficou. No próximo caso, nós temos a raiz quarta. E o 3 também está elevado a 1. Então nós vamos multiplicar por raiz quarta de 3 ao cubo. Mas por que 3 ao cubo? Porque 3 elevado a 1 com 3 elevado a 3 vai ficar produto de mesma base, repete a base, soma dos expoentes, que vai ficar 3 elevado à quarta. Então você já percebeu que se vai ficar 3 elevado a 1 com 3 ao cubo, 3 à quarta, vai simplificar com o índice da raiz, que é 4. Então temos que nesse problema vai ficar 12 raiz quarta de 27, que é 3 ao cubo, sobre a raiz quarta de 3 à quarta. Então aqui, ó, 1 mais 3, 4. Então esse índice da raiz vai se simplificar com a potência, né? Então vamos obter aqui 12 raiz quarta de 27 dividido por 3. E coincidentemente, de novo, 3 divide o 12. Então aqui vai ficar 4 raiz quarta de 27. Ok? Então simplificando aqui, o 12 com 3, 3 por 3 dá 1, 12 por 3 dá 4. Ok? Nos últimos casos, nós vamos utilizar como estratégia o produto da soma pela diferença. Lá, né, atrás, a gente aprende que A mais B vezes A menos B, o produto da soma pela diferença gera o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. E é essa estratégia que nós vamos utilizar aqui dentro desse problema para tirar as raízes do denominador. Então, se estiver somando, vou multiplicar pela diferença. Se eu tiver a diferença, vou multiplicar pela soma. Então aqui, vamos multiplicar por 3 menos a raiz de 2 em cima e embaixo. Lembrando que numa fração, por que eu multiplico pelo mesmo elemento em cima e embaixo? Porque multiplicando pelo mesmo número em cima e embaixo, eu não altero a minha fração. Então aqui, na parte de cima vai ficar o 2, que está multiplicando o 3 menos a raiz de 2. E na parte de baixo, que eu gerei o produto da soma pela diferença, a gente já viu que dá o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Quadrado do 3 é 9. E o quadrado de uma raiz quadrada sai de dentro da raiz. Então, o quadrado da raiz de 2, né, dá 2. Ou eu posso pensar, quadrado da raiz de 2 dá raiz de 4, que também é 2. Então, assim, vamos ter, na parte de cima, 2, que multiplica 3 menos raiz de 2, sobre 9 menos 2, que dá 7. Posso deixar assim, ou, se porventura alguma questão faça o produto da distributiva, né? Vamos obter ainda, vou botar aqui um ou, posso ter 6 menos 2 raiz de 2 sobre 7. Ok? Então, aqui já estava de bom tamanho, mas no outro caso foi feita a multiplicação baseando-se na propriedade distributiva. Então, da mesma maneira aqui, ó, nesse caso tem a diferença, vou multiplicar pela soma. Raiz de 7 mais a raiz de 2 em cima e embaixo, porque assim não altera a minha fração. Então aqui vamos obter, na parte de cima, 5 que multiplica raiz de 7 mais raiz de 2. E embaixo, quadrado do primeiro menos quadrado do segundo, que é gerado pelo produto da soma pela diferença. Quadrado da raiz de 7 sai da raiz. Quadrado da raiz de 2 sai da raiz. Ou seja, vamos obter 5 raiz de 7 mais a raiz de 2 sobre 5. Como aqui já tem um produto, né, eu posso simplificar. Inclusive, esse 5 daqui com esse 5 daqui. Aqui vai ficar 1 e vai ficar 1. Logo, vai ficar simplesmente raiz de 7 mais a raiz de 2. E acabou a questão. Foi? Último caso. Então, vou multiplicar por 5 mais a raiz de 2 em cima e embaixo. Então, a gente já sabe como é que está ficando. Aqui vai ficar 12, 5 mais a raiz de 2. E no denominador, quadrado do 5, 25. Quadrado da raiz, sai da raiz. Resultado final, 12, 5 mais raiz de 2 sobre 23. Se for necessário, faz a distributiva, mas nesse caso já está suficiente para nós. Não tem como simplificar o 12 com 23, então para por aí, beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Grande beijo e até a próxima.